estamos na presença de Deus, quando nós aceitamos a correção de Deus, quando nós queremos a salvação, quando nós queremos a presença de Deus na nossa vida, em tudo nós vamos ser atribulados. Tu não vai escapar da tribulação, meu irmão, porque tu está servindo a Deus, não. Tu não vai escapar da tribulação porque tu está servindo a Deus. O mesmo sol que nasce para os justos, nasce para os ímpios e para os injustos. A mesma chuva que cai para você, cai também para os ímpios. Você pode quebrar uma perna, o ímpio também pode. O ímpio bate com o carro, você também pode bater. O ímpio perde dinheiro, você também pode perder. O ímpio fica desempregado, você também pode ficar desempregado, porque em tudo, e quando eu falo em tudo, é em qualquer área desta vida, enquanto você viver, até para respirar, você vai ter tribulação em todas as áreas. Só que Deus é bem claro aqui, quanto aos limites do sofrimento, nós somos atribulados até o limite máximo anterior à angústia, mas angustiado não. Nós somos atribulados até o limite máximo anterior da angústia, mas Deus não deixa ninguém ficar angustiado, porque a própria palavra dele diz, ele é bem presente na hora da angústia. Você sabe o que é viver angustiado? Você pode até ficar angustiado quando alguém morre da sua família, quando você perde um emprego, quando acontece uma coisa desagradável. Você pode até passar por um momento de angústia, mas viver angustiado, nenhum ser humano está preparado psicologicamente para viver em angústia. Viver angustiado leva o ser humano à depressão, leva o ser humano a fraquezas imunológicas, leva o ser humano à loucura, leva o ser humano à perca de QI, leva o ser humano à perca de muitas coisas. E é o que Satanás quer fazer na vida do homem e da mulher, para que ele fique com uma vida de angústia, para que ele não tenha mais vontade de seguir a Deus, para que ele não tenha mais vontade de trabalhar, para que não tenha mais perspectiva de vida, para que desista de tudo, para que desista dos planos, dos projetos, dos desejos. Mais uma coisa, o Espírito Santo de Deus fala: antes, com a tentação, com a tribulação, Deus ele dá o escape, para que antes da angústia chegar na tua vida, ele vai entrar com providência, para que você não fique angustiado e não fique prostrado e não caia nas mãos do diabo. Vida de angústia é impossível viver. Os suicídios são causados por depressão intensa, e essa depressão começa com vidas angustiadas. A angústia é coisa de ímpio. Se você nessa noite, você que está me ouvindo pelo rádio e pela internet, se você tem vivido uma vida de angústia, se Satanás tem atacado os seus sentimentos, se Satanás tem falado para você que você não presta mais para nada, que a tua vida já não tem mais jeito, que você não tem mais perdão, que você não vai mais conseguir, Deus está aqui falando para você: se levante, porque hoje é o dia da tua vitória, porque o Espírito Santo de Deus, ele está se levantando em teu favor para te livrar no momento da angústia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angústia é coisa de quem não tem Deus. Aquele que não tem Deus, ele pode ser rico, milionário, 10 carros na garagem, ele olha e fala: não tenho prazer de viver, e dá um tiro na cabeça. Muita gente acha que riquezas materiais, que curas materiais, eles vão resolver os problemas e não vai ter tentação. Lamento lhe dizer que nesta vida, quanto mais você consegue adquirir tesouros materiais, mais tribulação vai vir para você. Só que se você tiver Deus na sua vida, você vai se atribular, mas quando a angústia chegar, o Senhor será bem presente na tua vida para te libertar, para te salvar, para te livrar e para te dar
você não vai ser livre da tentação. Só que se você estiver com Deus coloca limites no sofrimento daquele que está na presença dele. Por que nós estamos reunidos aqui? Eu sempre falo isso e vou repetir. É para pedir bênção? Não, irmãos. Aquele que acha que a casa de Deus é para pedir bênção, está enganado com o Evangelho. Quando Deus prometeu a bênção para Abraão, Deus prometeu a bênção inserida na trajetória da vida dele. Aonde ele estivesse, ele seria abençoado. E o plano de Deus é fazer de mim, é fazer de você uma bênção. Porque bênção é favor divino ou meio de felicidade. E nós temos que ser favor divino para as pessoas. Nós temos que ser meio de felicidade. E para isso, nós temos que ter a nossa vida abençoada pelo nosso Deus. Agora, se você vem na igreja pedir bênção, muito bem, Deus dá uma bênção para você. Só que aquela bênção que Deus te deu, você nunca mais vai precisar pedir. Porque Ele, quando Ele dá a bênção, Ele faz por completo. Só que se você pede uma bênção hoje e recebe hoje, amanhã você vai estar precisando pedir outra. Porque em tudo somos atribulados. Em tudo. Não há nada. Se você quer que a tua tribulação acabe, se você quer que as coisas acabem, eu faço uma oraçãozinha bem leve para você, bem tranquila. Quer acabar a tribulação? Quer ficar livre da tribulação, Fordade? Eu faço uma oraçãozinha bem tranquila. Senhor, prepare e leva. Prepare e leva. Porque depois que você, acabou a tribulação. Pelo menos aqui. Aí ou é para o gozo eterno ou é para a tribulação eterna. Porque as obras vão nos acompanhar. Só que é o único jeito. Quer ser livre da tribulação? Enquanto nós vivermos a tribulação, a morte, tudo isso é fruto do pecado. Só que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue, Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas angústias, as nossas ansiedades na cruz do Calvário. E quando a tribulação está demais, clame o nome dEle, porque Ele vai ser presente para te abençoar e para garantir a tua vitória. O crente, ele passa por tribulação, mas no limite máximo anterior à angústia. Agora Paulo continua falando para os coríntios. Perplexos. O que é perplexo? O que é perplexo? Alguém sabe aqui o que é perplexo? Perplexo é quando você olha para um lado, olha para o outro e não está entendendo nada. Perplexo, sem entender nada. Um exemplo muito bonito da Bíblia para dar para vocês de alguém que ficou perplexo foi Jó. Porque Jó era um homem reto de acordo com os olhos de Deus. Ele dava sacrifícios, ele dava o dízimo, ele fazia tudo certinho diante de Deus. E de repente ele perde tudo o que tem. Ele perde a saúde. E ainda vem a mulher dele. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olhou para um lado e para o outro e não estava entendendo nada. Porque, queridos irmãos, enquanto nós estamos aqui em carne, no mundo espiritual, está acontecendo muitas coisas que nós não vemos. E nem tudo é lícito para que nós vejamos, porque nós não aguentamos muita coisa do mundo espiritual, não. Deus só permite que nós vejamos coisas do mundo espiritual para a edificação da nossa fé, ou para alertarmos sobre alguma coisa que Ele quer operar em nossa vida. Não é tudo no mundo espiritual que nós conseguimos enxergar, mas o que Deus, Ele faz com que, através do Espírito Santo de Deus, nós possamos sentir as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. E mesmo quando nós não entendemos nada, mesmo quando nós estamos perplexos, Deus permite que nós fiquemos perplexos numa quantidade máxima anterior ao desânimo, mas desanimado não. Porque Jó, ele estava doente. Jó, ele se coçava com teiras. Ele teve que sair do meio da sociedade. Aquela lepra era pior do que a AIDS hoje, era pior do que o câncer nos dias de hoje, é a atual hanseníase. Só que na época era uma coisa tremenda, era uma coisa horrível. Ele perdeu casa, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu tudo que tinha. Só que quando Satanás chegou bem perto dele para ver se ele desanimava, ele olhou para Deus e falou: louvado seja o santo nome do Senhor. Não saí do leite da minha mãe e não voltarei para lá. Ele não desanimou.
noite. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida, se a luta está terrível, se as coisas para você não fazem lógica, Deus está falando aqui nessa noite. Fica tranquilo, quando você não está entendendo nada, é aí que Deus está trabalhando, porque você nunca vai desanimar. Deus ele vai te dar força para que você esteja cada vez mais firme na presença dele. Perplexo sim, desanimado nunca. Aleluia. E tem mais. Olha o versículo 9. Vamos escapar das tentações? Não. Olha só. Perseguidos. Isso aqui é o que mais nós passamos. Perseguição. E não é só dos ímpios, não. É de tudo que é lado. Porque o principal perseguidor do ser humano é Satanás. E Satanás ele está em cada esquina, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele usa um daqui, usa um dali. Às vezes ele quer aparecer pessoalmente na nossa frente para poder tacar pedra, para poder nos derrotar, para poder acabar com a nossa vida. Só que Deus ele permite a perseguição até o limite máximo anterior ao desamparo, mas desamparado nunca. A perseguição pode estar grande, a perseguição pode estar impossível, parece que você não vai aguentar aquilo que está vindo para o teu lado, mas o Senhor, Ele nunca nos deixará desamparados. Ele sempre estará pronto para nos atender e para nos ouvir nos momentos mais difíceis de nossa vida. Oh, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Antes com a tentação, eu vos darei o escape para que possais suportar. Deus ele não quer ver ninguém resistindo tentação, não. Os crentes se enganam muito. Resiste à tentação. Resiste. Fica resistindo à tentação para ver onde tu vai parar. Fica tentando bater de frente com a tentação. Fica. Nenhum ser humano é capaz de resistir uma tentação, mesmo com a ajuda de Deus. Irmão, mas Deus ele é capaz para tudo, Ele é capaz de tudo. Só que Deus ele deu uma coisa para o homem. Ele deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é aqueles que fazem não por obrigação, mas por livre vontade. E Deus não quer que ninguém o ouça e ninguém o adore por obrigação. Deus quer que nós o atendamos e o adoramos por livre vontade, de todo o coração, porque nós